Olá, meus amigos, eu vou passar. Nós estamos aqui tentando terminar agora a parte de criminologia para a Polícia Federal. Nós ficaremos aqui até o último momento em que o assunto seja esgotado. A gente já trouxe o colchonete, não foi? Tá, tem colchonete aí pra gente? Não. A gente vai dormir aqui, só saia daqui hoje quando acabar. Socorro, né? Então vamos lá, a gente vai ver agora, a gente já viu movimento lei e ordem, que é importante, as cifras, que são importantes também para a prova. Agora nós vamos ver o papel da vítima no crime. Por quê? Nessas escolas que nós estudamos, né? Nós estudamos aí escola clássica, nós vimos positivismo, nós não vimos a vítima. Por quê? Porque a vítima ela só veio a ser estudada e tratada e observada muito tempo depois. A vítima não exercia qualquer papel relevante na criminologia. Por que eu digo isso? Porque era muito mais importante estudar o fato. A gente estudava o crime, quais são os passos que o autor, que também tinha uma grande importância, né? Logo depois. Primeiro o fato, depois o autor e agora a vítima. O autor percorria, ele tinha que percorrer determinadas fases para poder, então, concretizar o fato. Mas a vítima, ela não exercia esse papel tão preponderante. Foi logo depois que começaram aí a estudar o papel da vítima. Mendelssohn, né? Benjamin Mendelssohn foi o criador dessa ideologia que se formou em torno da vítima. Ele escreveu estudos, né, sobre ensaios sobre a vítima, estudando como ela se comportaria, se o comportamento dela era desviante, se não era, se ela contribuía, se não contribuía, enfim, ela fez um estudo completo, né? Para que se estude a vítima, a gente não pode estudá-la isoladamente. Nós estamos falando de criminologia. Criminologia, como eu disse, ela tem essas ramificações, né? Ela é composta de várias ciências. Nós vamos estudar através do direito penal, porque no direito penal há uma grande menção da vítima. Nós temos a psicologia, nós temos a psiquiatria, porque há distúrbios e há comportamentos que vitimizam a pessoa e ela não necessariamente é uma vítima, né? Mas que de alguma forma ela se vitimiza ou as circunstâncias fazem com que isso aconteça. Então nós veremos o papel dela na sociedade também, porque foi um estudo social. O estudo realizado também teve um aparato sociológico. Então, o papel que a vítima exerce, ele não está isolado para o crime. O crime é um fator social. Então, tudo vai convergir para a modificação, a compreensão, o entendimento, a alteração de qualquer axioma, tudo que for relacionado à vítima. Ok? Então, vamos lá. Para conceituar a vítima, nós precisaríamos ter uma só. Mas como nós temos vários papéis de vítima, nós temos aí também a possibilidade de abrir o leque aqui de possibilidades mesmo, de visões, de pontos de vista. Nós temos aqui no material de vocês, eu coloquei esse conceito, não foi por outro motivo. Eu retirei isso aqui de um livro que é bastante utilizado para as provas de concurso. Por que que eu tirei? Eu tirei exatamente do jeito que está. E eu estou passando para vocês um motivo. Não é um plágio, pelo amor de Deus. Isso aqui foi uma tática de guerra, né? Eu mostrei já as obras para vocês que eu acho interessantes e alguns textos de obras eles são retirados para colocar exatamente do jeito que está na prova, até mesmo porque criminologia, sociologia, psicologia, psiquiatria, todas essas partes da ciência que falam muito sobre comportamento, tudo isso tem algum quê a mais, sempre de doutrina. Então, você vai encontrar muita coisa na doutrina. A lei não vai dizer quase nada. Aqui ainda diz alguma coisa, vocês verão. Mas a maior parte está impregnada na doutrina e é de lá que eles fazem um Ctrl-C, Ctrl-V e pá, botam na prova do jeito que está.
por incrível que isso possa parecer. Então, vamos lá. Estudo da vítima, basicamente é isso. Vitimologia, estudo da vítima. Pode ser uma ciência, a ciência, a vitimologia, alguns entendem que sim. Mas vitimologia não é ciência, uma vez que é uma ramificação da criminologia, não é? Isso depende muito do ponto de vista adotado. Estudo da vítima no que se refere à sua personalidade, que é do ponto de vista biológico, psicológico e social. O comportamento da vítima, o que a vítima representa, qual o posicionamento da vítima na sociedade. Ela é vítima porque ela escolheu ou ela é uma vítima propriamente dita? A vítima verídica, a vítima necessariamente legítima, é aquela vítima. Tem vítima que não é tão vítima assim, porque há uma colaboração dela para o crime, nós veremos aí. Quer do ponto de vista biológico, psicológico e social, quer o de sua proteção social e jurídica, bem como dos meios de vitimização, sua inter-relação com o vitimizador e aspectos interdisciplinares e comparativos. Tudo, enfim, vírgula, tudo o que se refere à vítima. Não só externamente, como no seu comportamento, seu estado psicológico, tudo. Ok? Então, vamos lá. A vítima, ela adota determinados comportamentos que vão refletir necessariamente na participação dela ou não naquele fato que foi tido como crime. Então, vamos lá. A vítima pode ser inteiramente inocente na dinâmica do crime. Vamos lá. Você está dirigindo o seu veículo, está saindo do seu trabalho, dirigindo seu veículo. Você está na faixa do meio, numa via movimentada, com os vidros, né, levantados. Veja, o vidro, para mim, gira com a mãozinha ainda, para você ter uma ideia. Você gira o vidro está levantado. O seu carro é protegido por película, né? Seus pertences são guardados embaixo do banco, quer dizer, você é uma pessoa segura, é uma pessoa consciente de que não pode ficar dando bobeira, não está com som alto, portanto está bem atenta. Mas chega um cara e bate com a arma na mão e fala para você abrir o vidro e entregar o que tem. Você é vítima. Não houve qualquer colaboração sua, você não deu nenhum mole, para dizer no nosso português mais chegado. Você não deu mole, então você é uma vítima legítima, propriamente dita, né? Aquela vítima fundamental, pessoa indo de encontro a um fato tido como um crime, se coloca numa posição inferior, naquela posição passiva, está recebendo o ato criminoso contra si. Vítima. Ok? Essa é a primeira vítima de todo o nosso complexo de vítimas. Se eu for contar quantas vezes eu falo a palavra vítima nesse vídeo, eu vou enlouquecer. Então, vamos lá. Segunda vítima. A vítima pode ser tão culpada quanto a agente. Eu acho uma gracinha, mas eu não faço isso no meu veículo. Você já viu aquela família feliz? O cara pega o carro e bota aquele adesivo atrás. Papai, mamãe, filhos, bebezinho de colo, cachorro, papagaio, periquito. Todo mundo tá, a família toda ali naquele adesivo, aí bota o adesivo, pá, ali atrás. Aqui anda um bebê, mantenha a distância. Você está entregando ali a sua condição, né, de fragilidade, porque você está dizendo ali que você está trafegando, você pode estar desprovido de bebê, mas você está ali. Aqui tem um bebê, quem coloca um adesivo daquele está demonstrando a fragilidade frente ao criminoso. Ele é o primeiro carro que ele bate, ele vai até lá, porque sabe que se você tiver uma criança, você dá tudo. Nunca pensou nisso, não? Já pensou nisso? Já pensou? Tá vendo? Tem muita gente que não pensa. Mas é por quê? Porque nós somos, a maioria de nós, todos, boa fé. Ninguém vai pensar que vai sair de casa, vai levar uma rajada de canhão, não é? Mas
a vítima ela pode ser tão culpada quanto a gente quando ela mesma proporciona isso. Você está trafegando numa avenida aqui no Recife, às vezes quando eu dou aula até tarde nas faculdades, aí eu volto 11 horas da noite, na Agamenon Magalhães, que é uma questão assim, embora haja policiamento, sei o quê, mas a gente fica com medo, né? E bota o braço para fora, pega o relógio, bota assim o braço para o lado de fora, com o vidro aberto, bota o som alto e não está nem aí com a hora do Brasil. Então, aqui dali, você está abrindo a porta para ser assaltado. Então, a colaboração da vítima, eu posso ser assaltado, posso ser vítima? Claro que eu serei uma vítima. Mas não é uma vítima tão lídima, tão clara no seu papel de vítima quanto a primeira, porque eu colaborei de alguma forma. Depois eu vou falar de uma decisão que a gente soube, né, em off, no cafezinho por aí, que falam muito desse negócio do papel de vítima. A vítima pode ser mais culpada que o agente, não é? De repente a vítima proporciona o crime e o agente agiu, por assim dizer, o agente agiu, ele oportunizou o crime, ele simplesmente aproveitou a oportunidade dada para praticar o crime. A vítima pode ser menos culpada que o agente, mas também tão culpada, não é? Pode ser tão culpada quanto, mas menos culpada um pouco que o agente. A vítima ainda poderá ser a única culpada no cometimento do crime. Então, o papel da vítima às vezes não fica tão bem claro. Por isso, quando a polícia recebe uma notícia crimes, ou então há um registro na polícia de um boletim de ocorrência, o delegado, quando recebe aquele boletim, ele vai ler o tipo penal e vai procurar saber quem são vítima e autor. Aí vai para o tipo. Né? Aí vai para a explicação. Fulano veio aqui essa delegacia na data de hoje para registrar determinado fato ocorrido com não sei o quê. Quando ele está descrevendo aquele fato ali, ele está dizendo, olha, fulano, que é o autor, praticou o crime contra Cicrano, mas vamos ver qual é o papel de Cicrano também. Será que ele colaborou de alguma forma para que esse crime ocorresse? Né? Qual foi a colaboração? Aqui no Brasil, nós tínhamos uma prática já muito reiterada. As pessoas iam para as casas, né, vestidas de companhia de energia elétrica, no caso aqui em Pernambuco, CELP, né, aí tem eletro não sei das quantas, né, aí no estado de vocês. Mas assim, eles iam com a farda do local de trabalho, iam com prancheta, tudo para dizer que iam copiar as informações do medidor, pediam um copo d'água para a pessoa entrava para pegar alguma coisa. Eu pedi, olha, eu queria que a senhora ligasse a televisão da sua sala, a pessoa ia lá para a sala e ele entrava nos quartos, fazia o limpo e depois ia embora. Não é? Isso era muito frequente. A participação dela foi fundamental, porque ela abriu a casa. Ele entrou na casa dela com a permissão dela e ele fez o limpo e depois saiu sem que ela desconfiasse de alguma coisa. Ela teve uma participação, mas essa participação foi inteiramente de boa fé. Ela não participou para que o crime ocorresse, ela participou de um fato que ela achava legítimo. Então, ela é uma vítima propriamente dita. A vítima propriamente dita é aquela que não tem noção de que está participando. Se ela entrega alguma coisa naquele momento. Não é? Então, vamos lá. Eu achei uma gracinha esse coração. Cortei e deixei aí bem bonitinho para você ver. Tá? Dá para eles verem um coraçãozinho? Que coisa fofa. Esse coração aqui vai dividir criminologia e direito penal na cabeça de vocês. Por quê? Porque enquanto a criminologia trata de uma forma a vítima, direito penal trata a mesma vítima de uma forma bastante objetiva. O coração, esse coração que vocês estão vendo, o coração do direito penal
mais precisamente o coração do seu Código Penal, é um artigo só. O artigo 59. Observe aí na lei, pegue o artigo 59, se vocês puderem dar uma olhadinha nesse artigo agora. Parem para ler, dê uma pausa nesse vídeo, dê um pause. Pronto, dê um pause e leia o artigo 59. Todo, leia ele todinho e depois volte para mim. Agora, quando você der um pause, né, pense direitinho em cada palavra desse artigo 59 para você ver qual a importância do autor e qual a importância da vítima quando o juiz para e pensa quando ele vai aplicar a pena. Veja como é importante. Aí você pensa, poxa, ser juiz é importante. É muito mais do que lei, muito mais do que criminologia em si. É vida, é vivência. Veja aí. Artigo 59. O juiz, atendendo à culpabilidade, né, a participação no crime, o que cada um fez e a medida do que cada um contribuiu para a prática do crime. Então, aí, direito penal. Aos antecedentes, não é? Ao que eles fizeram antes, se há algum registro, se esse registro já se tornou um processo e ele já foi condenado e se dessa condenação não cabe recurso. A conduta social, como essa pessoa age dentro da sociedade, né? A personalidade do agente. Pronto. Motivos, circunstâncias, consequências do crime. O cara vai analisar 3 coisas. Primeiro, o agente. Olha aí, ó, o juiz, para ele aplicar a pena, é uma coisa tão pesada, inclusive no concurso para a magistratura deve ser um negócio complicado, porque as pessoas não vão aplicar a mesma pena, não é? Você vai ver. O juiz atendendo a culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente. Corte. O agente. Aí agora, motivos, circunstâncias e consequências do crime. Fato. Ele vai analisar o fato. Ainda vai. Comportamento da vítima. Ele não fala se a vítima é alta, se é magra, se é baixa, se é gordinha, se é branco, se é amarelo, se é preto, se é vermelho, se é verde. Ele não quer saber, ele quer saber o comportamento dela, o que ela fez naquele dia. Ela ficou feito 2 de pau lá, morrendo de medo, sendo assaltada ou ela contribuiu de alguma forma para esse assalto. Então, isso é importante. Quando você tiver uma questão de prova aí na sua frente, eu digo mais, a questão de prova, principalmente Polícia Federal semana que vem, e essa prova já está me deixando sem sono, eu não vou nem fazer a prova, mas eu estou me sentindo mais como se fosse. Bem como o comportamento da vítima. O comportamento da vítima é quase tudo. Você divide aí em 33% cada aí. O fato, o agente e a vítima. O agente, o comportamento do agente é essencial para a pena que ele vai receber, mas o comportamento da vítima vai fazer com que o agente tenha redução nas considerações do comportamento dele. Porque se houver uma colaboração da vítima, ainda que mínima, a colaboração do autor vai baixar, não é? Porque tudo tem que ser bastante sopesado. Você não pode analisar, é porque o cara é autor do crime, aí que você vai descer o sarrafo em cima dele, não. A vítima, se ela colaborou de alguma forma e ela tinha condições para isso, a responsabilidade do autor subsiste, mas vai baixando, não é? Conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Você sabe, quando a gente faz o iter criminis, vamos lembrar de direito penal das aulas, aí você tem o iter, aí tem a cogitação, tem a preparação, execução, consumação, lembra? A gente tem aqui. Cogitação não se pune, né? Preparação, salvo exceção, também não se pune, né? Salvo exceção. Existem exceções em que são punidas as condutas na preparação. Aí você vai para a execução. Na execução do crime, você tem o começo da execução, o finalzinho da execução, está aqui quase consumando e aqui no comecinho da execução. Aí você vai praticando, inclusive aí na tela é de trás para frente, né? Então vamos lá. Você começa a executar. Eu vou atrás de fulano.
vou armada atrás de fulano, já peguei a arma, já preparei, já botei munição na pistola, tô armada e municiada, tô indo atrás de fulano, eu encontro fulano. Se eu der um tiro em fulano, eu já estou praticando o crime. Se eu não atingir fulano, ou se eu atingir, ele por muito pouco não morreu porque ele levou o tiro numa região letal. E por muito pouco, porque Deus existe, ele não morreu. Existe uma diferença gritante de pena para mim. Porque nas duas formas, não se trata de homicídio tentado, nas duas formas. Só que a tentativa foi branca, porque eu não atingi o bem, a outra foi cruenta, eu atingi. Eu não só atingi, como quase matei de fato. Ele não morreu por uma circunstância alheia à minha vontade, porque na minha vontade era matá-lo. Então, se eu deflagrei esse tiro na vítima, a vítima quase morre, então naquele momento a minha pena tem que ser maior e menor o benefício da tentativa, porque eu tenho que chegar quase à consumação. Não é? É quase, porque na tentativa há uma redução. Você vai baixar a redução na tentativa para aumentar a minha pena, porque eu quase matei. Agora, na tentativa branca, não, porque eu embora tenha feito, eu não atingi o bem jurídico protegido, no caso a vítima, a vida da vítima. Não é? Não, homicídio é vítima, é a vida. Então, eu não atingi, passou assim, nem de raspão pegou. Então, eu vou responder por homicídio tentado. Agora, a minha pena tem que ser um pouco mais branda, porque eu não atingi, o cara não chegou quase a morrer. Isso é uma questão de justiça. A justiça é o equilíbrio das coisas, proporção. Então, a proporção está aqui também. Olha aí, dá uma olhadinha no seu material. Estabelecerá de acordo com o que haja de necessário e suficiente para a reprovação da prevenção do crime. Então, essa participação dele, da vítima, vai reduzir, em parte, a colaboração do próprio autor. Né? Aí você vai equilibrar. As penas aplicáveis dentre as cominadas, a quantidade de pena aplicável dentro dos limites previstos. O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, para saber, né, qual foi o quanto que pegou o agente. E a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por outra espécie de pena, se cabível. Minha gente, vejam só, essa consideração da vítima, ela não é uma passagem tão remota assim, não. Na época em que aquelas escolas que a gente estudou, na época em que a escola positiva de Lombroso, Ferri, Garófalo estavam centrados elementos delinquente, né? Pena e delito, a vítima não estava nessa tríade. A vítima não estava aí relacionada em forma alguma. Por quê? Porque a vítima não tinha papel importante. Para a gente começar a entender o papel da vítima, isso levou um tempo. No final da Segunda Guerra Mundial, aí sim Mendelssohn, esse advogado, né, israelita, Mendelssohn, ele também, como era vítima de guerra, ele começou a estudar o papel da vítima, por sua condição de vítima também, né? Eu peguei algumas questões de concurso. Eu peguei não só com relação à vítima, mas algumas questões. Como eu disse a vocês, no Facebook mesmo, eu acabei dizendo, eu disse no Facebook e também nos textos que eu coloquei antes de ontem e ontem. Eu fui colocando os textos e dizendo, né? Mandem questões, mandem perguntas. Essas perguntas aqui, algumas foram levantadas por alunos, pessoas do EVP, que me mandaram mensagens através do Facebook. Essas aqui foram retiradas da prova de delegado de polícia da Polícia Civil de São Paulo. Então, dê uma olhadinha aí no seu material. A questão, né? Isso é de 2011. Constituem objeto de estudo da criminologia. Essa aqui foi legal. O delinquente, a vítima, o controle social e empirismo. O delito, o delinquente, a interdisciplinaridade e o controle social. O delito, o delinquente, a vítima e o controle social. O delinquente, a vítima, o controle social e a interdisciplinaridade. O delito, o delinquente, a vítima e o método. Então, vamos cortar o que não é.
né? A gente tem que cortar o que não é para chegar no que pode ser. Então, vamos lá. Primeiro, o empirismo não é objeto de estudo da criminologia. O empirismo é um método, porque é um método que se utiliza, é um método empírico. Portanto, o empirismo não chega a ser objeto. Vamos cortar a letra A. Passa aí a régua. Interdisciplinaridade é uma característica da criminologia. A criminologia tem uma interdisciplinaridade, várias disciplinas, tudo junto e misturado, como se diz aí. Portanto, não tem absolutamente nada a ver com o objeto de criminologia. Passa aí o corte na B, também não pode ser. A E, o delito, o delinquente, a vítima e o método. O método não é objeto, o método é só mais um elemento. Método, objeto, circunstância. Então, você corta também o E. Então, ficam C e D. O delito, o delinquente, a vítima e o controle social. O outro, o delinquente e a vítima, o controle social e a interdisciplinaridade que nós já cortamos, então fica só a letra C. Na criminologia, na ciência, na disciplina de concurso, se você cortar, você chega lá. Como é uma questão CESP, geralmente ela vem só assim, só como uma assertiva. Então você vai ver aí, o delito, o delinquente, a vítima e o controle social, e é verdadeiro, porque o controle social também faz parte da criminologia como objeto. Afinal de contas, ela é utilizada para prevenção também, e a prevenção é uma parte importantíssima do controle social. Então vamos lá. Próxima de delegado de polícia da Polícia Civil de São Paulo, 2011. O positivismo criminológico com a escola... essa foi... Pode falar? Pode. Foi sacana. Essa foi má, essa foi perversa. Eu, sinceramente, agora perdi o prumo. O positivismo criminológico com a escola. Ainda colocou escola, assim. Ai, que maldade. Porque você vai lembrar de Terza Escola, que é uma das, que não tem nada a ver com a positiva. Pode estar escrito como quiser. Agora, vá para o positiva. Positiva italiana. Foi encabeçada por quem? Nós temos aí. Letra A, Lombroso, Garofalo e Ferri. Que é a resposta certa. Nós matamos na primeira. Positivismo Lombroso. Você não... lembre, PL. Positivismo Lombroso. Você corte o que não tiver Lombroso, porque tem que ter Lombroso. O que tem Lombroso? Só A e D. Aí você vê, pense nas nossas aulas, quem que a gente estudou juntinho no mesmo bloco? Lombroso e Ferri, depois Garofalo. A gente estudou nessa ordem. Então você pense, Dupuy e Garofalo. Garofalo está no meio, agora Dupuy não. Então este não poderia ser a letra certa, esta. O movimento Lei e Ordem e a teoria das janelas quebradas, Broken Windows, defendem que pequenas infrações, quando toleradas, podem levar à prática de delitos mais graves, não é? Olha só, ele explica, ele ainda dá para você, ele dá uma mastigada básica e dá para você. Presta atenção, o texto acima se refere a, aí você vem, né? Criminologia radical, ele não deixa de ser uma forma radical de ser, mas criminologia radical não. Defesa social, não. Escola retribucionista e lei de saturação criminal, não. O que fica para você, letra C, tolerância zero. Por quê? Porque é pequeno, você pense assim, olha aqui. O movimento Lei e Ordem, a teoria das Broken Windows, defendem que as pequenas infrações, quando toleradas, aí você pensa, eu não tenho mais tolerância para isso, né? Você pode levar as práticas de delitos mais graves. Quando toleradas, aí você já vai para tolerância. Acabou-se. Respondeu a sua questão. Ok? Então, nós ficaremos por aqui. Até a próxima aula, se Deus quiser. E pode dar uma paradinha agora, comer um biscoitinho, um chazinho de camomila, só não pode dormir. Até mais.